como visão estratégica e esses cursos como especializações. Então, seria especializações dentro de especializações. Sim. É por isso que nós temos essa relação. Agora, são muito ligados os dois. Como aluno, qual seria, na verdade, a indicação que você daria? Um profissional de uma empresa quer fazer o curso, ele opta por marketing quando ele tiver quais competências e opta por marketing digital quando quer desenvolver quais competências? Eu acredito que seja muito na área de atuação que ele pretende entrar, certo? Hoje nós temos algumas empresas que têm as duas áreas claramente dentro dela própria. Grandes empresas têm uma área digital dentro dela, o pessoal cuida da parte de e-commerce, etc, etc. Mas voltado para fora. Exatamente. Também o pessoal da área de marketing que tem essa relação dentro disso, mas depende do departamento que ele vai trabalhar dentro da empresa. Cada dia que passa, existem esses dois departamentos ligados. Depende também do negócio da empresa? Do negócio da empresa. E agências de propaganda, eu tenho o pessoal da área de comunicação tradicional e a comunicação digital ao lado. Eles hoje são separados, a tendência no futuro até que se juntem, né? Essa é a impressão que dá. Né? Eu acredito que ele seja agora pelas características, mas é um assunto que a gente tem que evoluir bastante essa conversa. Bem, nós temos um vídeo gravado pelo professor Gilberto de Souza, colocando para nós, introduzindo sobre a presença do professor Frank Carreiras, que esteve no Brasil durante essa semana. E eu gostaria de chamar, então, essa entrevista que nós fizemos com o professor Gilberto de Souza para nós ouvirmos um pouquinho sobre o que veio a ser esse programa de marketing digital. Estamos aqui com o professor Gilberto de Souza, diretor da pós-graduação da FAI. O professor Gilberto trouxe para a FAI, em parceria com a ESAD, o professor Frank Carreiras, que ministrou o programa de marketing digital. Olá, professor. Olá. Professor, quais são os objetivos desse curso, desse programa, aliás, e como eles vão desenvolver, então, essas características todas do marketing digital, fazer esse cenário do marketing digital? O objetivo desse programa Marketing Digital é mostrar os principais e os atuais mecanismos para quem quer trabalhar com marketing digital. Nós estamos habituados a trabalhar com o marketing tradicional, e temos que aprender a utilizar como que esse marketing pode atingir os nossos objetivos através das redes sociais, dos meios digitais. Enfim, há uma oportunidade muito grande de meios eletrônicos digitais para divulgarmos os nossos produtos. Então, serão 2 dias, 16 horas de programa, que vai mostrar aos inscritos como podemos melhor utilizar e tirar proveito dessas mídias sociais. Ok. Bem, vamos então formular a questão norteadora que será desenvolvida ao longo do segundo bloco pelos nossos convidados, especialistas em marketing digital, e também fazendo um diálogo com o professor Frank Carreiras, que nós chamaremos no segundo bloco uma pequena entrevista com ele. A questão norteadora, justamente, ela vem alinhada ao que a gente compartilhou com o professor Frank Carreiras e ele um pouco com o seu conhecimento. A ideia é que as mídias digitais, de acordo com a percepção de vocês, irão, de alguma maneira, substituir as mídias tradicionais, principalmente levando em consideração as características de um país como o Brasil, onde a TV aberta basicamente é predominante? Então, logo após o nosso intervalo, iremos conversar um pouco mais com os nossos entrevistados e também deixamos ao telespectador pensar um pouco sobre esse fio condutor. Até já. Tudo começa pelo diálogo. Afinal, na cidade onde o abstrato conversa com o figurativo e o sagrado convive com o profano, é que nasceu uma escola de negócios que fala com o mundo. A ESAD, a melhor escola de negócios da Europa, se uniu à FAI Business School para trazer para o Brasil o AMP, Advanced Managing Program, o programa de direção geral voltado a executivos que querem dominar a língua do sucesso. ESAD, o diálogo profissional e o acadêmico no mais alto nível. O nosso programa já está caminhando para o segundo bloco. Já temos a questão norteadora colocada para os nossos
professores convidados, e ela tem a ver com as mídias tradicionais e as mídias digitais. A nossa questão, colocada também para o professor Frank Carreiras, que esteve em Curitiba durante essa semana, ministrando o curso sobre marketing digital, teve também a sugestão do professor Douglas, que está conosco aqui no estúdio. As mídias digitais, então, vão substituir ou não as mídias tradicionais e, principalmente, considerando as características de países como o nosso, como o Brasil, que sabemos, é sabido, o IBGE sempre está divulgando para nós, que quase na totalidade dos lares brasileiros nós temos uma TV ligada. Então, será que as mídias digitais vão substituir essas mídias tradicionais? Será que a TV está sendo deixada de lado? Será integrada? Enfim, é esse o fio condutor do nosso segundo bloco. Professor Douglas, por favor. Eu costumo dizer que a pior resposta que um aluno pode receber é depende. Certo? Isso é relativo. É relativo, depende. E realmente a resposta mais correta é aquilo que eu não deixo meus alunos responderem quando respondem para mim, mas eu respondo a eles assim. Depende, mas claro que nós temos características de uma mudança muito grande. Em especial, nós estamos tendo o advento do crescimento da internet. Falávamos aqui antes do programa, conversava com o Alexandre, sobre essa relação do crescimento das mídias sociais, do Facebook. Em 17 milhões, em quanto tempo? 17 milhões em 6 meses. Sim, em 6 meses crescemos 17 milhões. Já eram 30, ele é o homem que está com a estatística aqui à mão. De 30 fomos para 47 milhões. 17 é muita gente. Então você tem realmente um evento único. Agora não quer dizer que isso vai ser uma mudança tão forte. Aliás, eu quero voltar um pouquinho na história. Como dizia o professor, falecido professor, saudoso Peter Drucker, o pai do management, o grande filósofo da administração, o pai da consultoria, acho que é o grande guru de todos os pensadores da administração. Quando perguntavam, professor Drucker, como que o senhor vê o futuro? Ele dizia, é simples, eu vi o passado. Certo? Uma coisa muito clara. E a entrada da televisão não matou o cinema, certo? Sim, a entrada da televisão não matou o rádio. E assim por diante. Claro que nós tivemos outras áreas que substituíram. Então é importante a gente olhar, a entrada de mídias digitais não deve substituir. Mas aqui vai ter uma alteração, sim. Em alguns aspectos que eu acho importante a gente colocar, eu quero só voltar um pouquinho atrás, me permitam, no aspecto tecnológico, tá, pessoal? O que ocorre? Se nós olharmos aqui, 12 de vocês estão com tablets na mão, uma coisa muito legal, interessante, só que quando você apertar um botãozinho, vai aparecer um tecladinho que está escrito ASDFG, certo? E essas... Igual a máquina de escrever. Igual a máquina de escrever, que é um modelo concebido no final do século retrasado. Perfeitamente. Quer dizer, nós estamos falando de máquinas ultramodernas, de percepções, processadores, meus caros telespectadores, é importante ver isso. Mas nós estamos falando de algo que foi concebido no século retrasado. Se nós olharmos o que temos hoje nós temos, por exemplo, leitura de palavras. Eu falo e o computador identifica o que eu falei. Ele está escrevendo para mim. Temos leituras de ondas cerebrais altamente propagadas. Já temos videogames com leituras de ondas cerebrais. Então nós vamos acabar com a ASDFG. Aí nós vamos passar por uma questão, o que vai mudar? Vai mudar a forma de linguagem escrita. Quer dizer, eu vou falar e o computador vai traduzir e vai escrever. Eu não vou precisar mais saber escrever. A linguagem escrita muda. E nós vamos passar por uma mudança muito forte. Eu acho que é importante olhar isso. Nós estamos numa fase de transição. A ASDFG, eu acredito que vai ter durante poucos anos. Temos hoje um exemplo muito claro dentro desse lado de mídias digitais. Uma maquininha que eu não conhecia, um softwarezinho, um aplicativo de iPhone, de tablets, de Androids, etc. Que se a gente inventar uma musiquinha aqui, colocar um violão, cantamos juntos, ele grava, imediatamente já transcreve, já sai uma partitura, certo? Isso já vai para um software que nós conseguimos editar e colocar bateria, contrabaixo, bateria, e dentro de 10 minutos temos uma banda tocando a nossa música, sem existir uma banda e já composta em partitura. O ouvido absoluto não existe mais e outras coisas do gênero. Então eu acredito que a ASDFG vai passar por mudanças muito sérias e dentro disso, durante essa fase de transição, teremos uma integração. Eu não acredito que ela vai sucumbir à televisão, mas vai passar por mudanças. Excluir, exterminar. Não. Porque, na verdade, essas colocações já vêm sendo colocadas, como o senhor estava relembrando. A televisão iria excluir o rádio, depois a televisão iria excluir a TV, o cinema, e agora, finalmente, a web, a internet vai excluir totalmente a TV, e quando, na verdade, talvez o que esteja acontecendo é uma integração.
Como você vê essa questão, professor É Alexandre? uma questão de soma, né? Eu vejo que os diferentes canais, as diferentes ferramentas, os diferentes mecanismos, eles se somam ao longo do tempo. Eu comentava antes do programa começar a questão dos Correios. Em 1997 eu li um artigo onde dizia que os Correios iriam desaparecer com o advento do e-commerce, com o advento da internet, com o advento do e-mail. E curiosamente eles vão muito bem, obrigado, e surgiram outras empresas ainda que fazem serviços similares. É óbvio que hoje quase nenhum de nós mais escreve uma carta, utiliza um selo, utiliza um envelope com a função que utilizava antes. No entanto, essas diferentes empresas, esses diferentes mecanismos, eles se reinventam ao longo do tempo. Da mesma maneira, os canais de comunicação, né? Hoje nós temos alguns grandes ícones na área da comunicação televisiva, radiofônica e outros mais, mas todos eles já estão com a sua presença forte no meio das mídias digitais, porque eu defino muito fortemente a questão da internet, da web, das mídias digitais como um oceano com ondas, né? Cada um está aí com a sua prancha, escolha a onda certa e surfe nela, né? Porque essas diferentes ondas, elas vêm em momentos sucessivos. Interessante o professor Douglas citar a questão do teclado, né? É uma tecnologia talvez até um tanto ultrapassada. Até nisso nós temos os compostos regionais, né? Hoje nós já temos softwares que reconhecem a voz, né? Nós temos aí os provenientes da Apple, os provenientes do Android, mas curiosamente a grande maioria deles não entende português, né? Eles entendem inglês, entendem espanhol, porém até essas características de Web 2.0 já estão se fazendo presentes, porque nós já temos brasileiros desenvolvendo adendos ou add-ons para esses diferentes softwares, para que entendam a nossa língua, mesmo quando o fabricante não se preocupou com isso, ou se criou uma pequena reserva de mercado, ainda que seja em alguma dessas múltiplas facetas. Eu acredito fortemente numa soma disso, a médio e longo prazo. Só queria fazer uma colocação importante, o que me preocupa mais, e eu acho que tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui, porque nós estamos falando de mundo nos negócios, é se as pessoas estão não preparadas para isso. Perfeito? Eu acho que isso é muito claro. Vamos lá. Boa fluência verbal e caligrafia eram características de pessoas que eram contratadas há anos atrás. Sim. Se eu não souber escrever em letra cursiva, eu sou um profissional tão bom como quem sabe. Aliás, meus alunos sabem que a minha letra é horrível. Certo? E minha mãe é alfabetizadora. Eu ganhei com 21 anos um livro de caligrafia da minha mãe, certo? Então, mas eu não preciso mais saber escrever, certo? Uma coisa clara, qualquer garrancho é identificado por OCR, certo? E, aliás, daqui a pouco eu vou falar e ele vai traduzir. Aí os professores de português vão entrar em colapso, e eu tenho certeza. E eu quero colocar para vocês uma coisa muito importante para a gente ter como base desse deslocamento. Eu tenho uma filha, a Júlia, tem 16 anos, vestibulanda, vai fazer um vestibular no final do ano. Então nós vamos ter, daqui a pouquinho, uma profissional que ainda não decidiu qual carreira vai seguir, com 17 anos de idade ela está decidindo. Quando eu tinha a idade dela, um pouco mais, com 18 anos de idade, eu ia fazer um vestibular. E por incrível que pareça, é o mesmo vestibular. Eu acho que isso que é importante colocar. É o mesmo. A minha vida, quando eu tinha 17, 18 anos, e a vida da minha filha, são vidas completamente diferentes. Empresas, realidades, mas o vestibular é o mesmo. Então, acho que é aí que a gente tem que começar a parar para pensar. Temos que mudar muita coisa. Então, as mídias vão mudar, elas têm que mudar, porque tem essa interveniência de todo esse processo. Na minha opinião, vai ter uma convergência total em um segredo aí, que não sabe onde vai chegar. Eu preciso chamar o VT da entrevista do Frank Carreiras, que vem a seguir. Então, nós teremos uma introdução do trabalho do Frank Carreiras desenvolvido na FAI-ESAD, e em seguida nós já teremos a resposta, a mesma pergunta que foi feita para os nossos professores aqui no estúdio. Vamos lá? Então, o Frank Carreiras esteve no Brasil a semana passada, aliás, essa semana, para ministrar o programa de marketing digital na FAI em parceria com a ESAD. O Frank Carreiras é licenciado em administração, tem MBA, Nova York, atualmente é sócio fundador de empresas ligadas ao marketing. Frank Carreiras, conosco, está em Curitiba ministrando um programa de marketing digital na FAI em parceria com a ESAD. Olá, tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo. Frank, segundo algumas pesquisas divulgadas em vários veículos de mídia impressa e mídia digital no Brasil, o brasileiro atualmente passa mais tempo na internet do que na TV. As mídias digitais
poderão substituir as mídias tradicionais? Porque aqui no Brasil, a televisão sempre dominou o nosso espaço midiático. Agora,